Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a equação terceiro grau. Eu vou começar falando, eu não vou entrar muito no assunto com relação à resolução, à fórmula completa, né? Porque existe uma fórmula resolutiva da equação, só que ela é muito extensa e muito difícil. Se vocês quiserem ver, esse método é conhecido como método de Cardano-Tartaglia, mas é bem complicado de mexer. Então, o que eu fiz? Eu utilizei o solver para facilitar meus cálculos. Então, o que eu faço? Eu encontro uma das raízes por meio do solver. Eu acho, por exemplo, a raiz R1, né, nesse caso. E aí as outras três raízes, as outras duas raízes do caso, que seriam as raízes que são necessariamente raízes complexas. Eu já vou falar rapidamente, de forma bem simplificada, o que é um número complexo, tá? Então, eu vou dar esse exemplo aí já, e aí eu vou dizer, então pelo menos duas raízes são complexas, tá? Isso aí é o que normalmente acontece. Pode ser que existam três raízes reais, pode ser que tenha pelo menos, pode ser que tenha duas raízes, pode ter três raízes reais, sendo duas delas iguais. Isso pode acontecer, mas é difícil. Então, no nosso caso aqui, acho que nós vamos trabalhar então, em geral, com o caso de que nós temos uma raiz racional e outras duas complexas, tá? Como que nós vamos fazer isso então? Então, basicamente eu vou iniciar falando o que é a relação de Girard, tá? Girard. O que é essa tal dessa relação de Girard? Então nós temos aqui essas três equações aqui, eu vou reescrever elas de uma forma que vai ficar mais entendível para você, tá? Então eu vou virar aqui e vou reescrevê-las, tá? Então, por exemplo, a primeira ali, ela seria a mesma coisa que se eu escrever assim, soma vai ser igual a menos B sobre A. E produto ser igual a C sobre A, tá? O que é isso daqui? Se você se recorda, quando você resolvia a equação do segundo grau, você podia utilizar o método da soma e do produto, certo? O que é esse método? Ele é basicamente a utilização da equação de Girard, tá, que existe para o cálculo das equações do segundo grau. E qual que é a equação? É basicamente essa. Então você, quer dizer, é basicamente isso. Então R1 mais R2 vai ser menos B sobre A, tá? Então, a soma das duas raízes que você quer é menos B sobre A. E a multiplicação entre estas raízes é o C sobre A que você quer, tá? Então, aqui nós temos então o que seriam as relações de Girard para a equação do segundo grau, tá? Esse aqui então é conhecido como método da soma e produto, tá? E o que nós vamos fazer aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui então o que é a equação terceiro grau, tá? A equação terceiro grau é um ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, que dá zero. Então o termo independente aqui não é o c, o nosso termo independente é esse dzinho aqui, tá? Então nós vamos ter quatro coeficientes aí que serão trabalhados, o coeficiente a, b, c e d, dentro da equação terceiro grau, tá? E o que nós vamos fazer? Então, eu vou mostrar para vocês as relações de Girard para o terceiro grau, duas delas, essa daqui no caso, né, seria essa daqui da soma e essa do produto, e essa aqui eu não vou mostrar porque ela é muito complexa, então eu mostro estas duas aqui. Então a gente vai fazer uma simplificação, tá, para encontrar uma fórmula, um método que a gente consiga encontrar as outras raízes sabendo pelo menos uma delas, que a gente vai encontrar por meio da iteração. E aí as outras duas a gente utiliza uma espécie de um sisteminha aí para encontrar, tá? Então quais são as nossas equações aqui das relações de Girard? Então nós vamos ter R1 mais R2 mais R3 igual ao que? Menos B sobre A, tá? Então esse aqui nós podemos chamar ele de S, chamá-lo de soma, tá? E o outro que é do produto, que é R1 vezes R2 vezes R3, vai equivaler ao que? Ao nosso, no caso não vai ser C sobre A, vai ser menos D sobre A. E esse vai ser o nosso produto.
Então nós temos essas duas relações e nós vamos trabalhar rapidamente com essas relações e vamos tentar encontrar, então, supondo que nós conheçamos o R1, tá? O R1 é um valor conhecido, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar esse R1 para cada uma dessas fórmulas, vamos copiar elas, tá? Vou copiá-las aqui do lado para vocês, então vai ficar assim, ó. R1 mais R2 mais R3. Vamos chamar isso aí de... como é que é? Menos B sobre A no caso, né? E R1 vezes R2 vezes R3 é menos D sobre A. Vamos fazer o seguinte, já que a gente sabe o valor do R1, vamos jogar em ambas as equações por outro lado? Então vamos fazer assim, vamos fazer o seguinte. R2 mais R3 vai ser igual a quanto? R2 mais R3 vai ser igual a quem? Ao menos B sobre A menos esse R1. Então a gente jogou o R1 para o outro lado, tá? E aqui, e nesse caso aqui, basta jogar o R1 dividindo. Aí vai dar o seguinte, R2 vezes R3 vai ser igual a menos D sobre A dividido por quem? Por esse R1 aqui. E aí nós vamos ter o seguinte, R2 vezes R3, como é esse daqui, vai inverter, vai sair multiplicando e vai dar para nós menos D sobre A vezes R1. Então nós conseguimos os valores aqui dessa somazinha aqui e desse produto aqui. Então vamos para o próximo passo aqui. Vamos enunciar então que esta soma, tá? Que este R2 mais R3 é a nossa soma e que esse R2 vezes esse R3 é o nosso produto, tá? Então vamos fazer assim. Então S é o nosso R2 mais R3, que é o menos B sobre A menos R1. E o nosso produto vai ser esse R2 vezes R3, que é menos D dividido por A vezes R1, certo? Então nós temos esses valores de S e de P. Então vamos trabalhar um pouquinho com sistemas, tá? Vamos fazer um sisteminha aqui para nós, tá? Então, pensem assim comigo. Isso daqui desse P aqui, P não é igual a R2 vezes R3, tá? Por que a gente não isola uma dessas raízes aqui? Vamos isolar o R2 então. R2, então joga esse R3 para cá dividindo, vai dar P dividido por R3, certo? Vamos jogar agora esse daqui nesta equação aqui do valor do S, tá? Então S igual a R2 mais R3, tá? E aí jogando esse valor aqui, nós vamos achar que ele é o quê? Tá? S vai ser P sobre R3 mais R3. O que nós temos que fazer agora? Não seria o correto, quando você tem essa fração, jogar o R3 e multiplicar por todos os outros termos que não estão divididos por R3, aí você acha o MMC, e como nós estamos numa equação, nós podemos cortar o denominador das frações, certo? Então basta multiplicar esse por R3 e esse por R3. Aí nós vamos ter o seguinte, R3 vezes S vai ser igual a P mais R3 ao quadrado. Olha só que interessante, parece que nós caímos no quê? Uma equação do segundo grau, tá? Então vamos passar para cá, essa equaçãozinha aí do segundo grau. Então R3 vezes S, tá? R3 vezes S igual a P mais R3 ao quadrado, então vai ser P mais o nosso R3 ao quadrado, tá? E isso daí é a mesma coisa que o Q, tá? Então isso aí é a mesma coisa que se a gente pegasse, então vamos pegar esse S e jogar para o outro lado aqui, subtraindo. Então nós vamos ter, só para deixar melhor aqui para a gente visualizar, R3 ao quadrado, deixa ele aqui na frente, tá? Mais, menos no caso, né? R3 vezes S, tá? Mais o valor de P tem que ser igual a zero, certo? Tá, nós achamos aqui, então, isso daqui. Tá, e se eu quiser achar para nós aqui o nosso valor, a solução desse R3 aí, nem que seja uma solução aí com as variáveis aí dentro. Como é que nós vamos fazer isso? Então vamos lá. Basta então a gente pegar e aplicar a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, como nós aqui no Brasil conhecemos como fórmula de Bhaskara, tá? Então vamos lá. Então,
menos b, veja só. Pensem que esse R3 aqui é como se fosse uma variável x e esse daqui é um x ao quadrado, tá? Então aqui o nosso a vai ser 1, o nosso aqui b vai ser menos s, tá? Esse s aqui, não se enganem, ele faz parte aqui do b, então ele vai ser menos s, e o nosso p é como se fosse o nosso c, então p, tá? Vamos aplicar isso aqui numa equação de segundo grau, então menos b, tá? Então menos o menos s, vai dar mais s, mais ou menos, tá? Raiz de b ao quadrado, então s ao quadrado, tá? Menos 4ac, então menos 4p. Então, sobre 2a. Então vai dar dividido por 2. Veja só, então quer dizer que a gente conseguiu. E esta equação, meus amigos, tá? Esta equação, ela vai nos dar duas raízes. Isso depois vocês podem até conferir fazendo a mesma coisa, procurando para o R2, tá? Em vez de você, na hora aqui de você ter feito essa conversão aqui e ter jogado aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Em vez de aqui você ter jogado o R3 dividindo, se você jogar o R2 dividindo, você pode encontrar e vai dar praticamente a mesma coisa, né? Então, só vai mudar o nome da variável. Então, aqui nós conseguimos dois valores. Nós conseguimos, com esta equação, plotando os valores do S e do P, nós vamos conseguir o valor do R ao quadrado e o valor do R, quer dizer, do R ao quadrado não, do nosso R2, da nossa raiz 2, e o valor da nossa raiz 3. E afinal, a nossa raiz 1 a gente já sabia, então, portanto, a gente não precisa achar, mas aqui nós conseguimos os dois valores, por conta desses dois sinais, tá? Então, vou dar uma explicaçãozinha para vocês dessa parte do número complexo, tá? O que consiste o número complexo? Vocês se lembram que quando a gente estudava aquela parte, porque quando a gente mexe aqui com quando nós trabalhamos aqui com a equação do segundo grau, e a nossa raiz ali, a raiz ali do delta, quando o delta ele for um valor menor do que zero, não podemos calcular, porque não existem raízes reais. Tudo bem, não existem raízes reais, mas existem as tais das raízes imaginárias. O que é essa tal dessa raiz imaginária? Uma raiz imaginária é basicamente, vou dar um exemplo aqui hipotético de uma equação que vai dar isso, tá? Então deixa eu pensar, x quadrado mais x mais 1. É 2x aqui, igual a zero. Então vamos fazer o cálculo desse valor do Bhaskara, que aí vai ficar mais claro, tá? Onde que isso se aplica? Então vamos lá. Menos b, então menos 2, mais ou menos raiz de b ao quadrado, tá? Menos 4ac. Não, desculpe, aqui não dá. Vamos pôr então um 2 aqui. Então, aí mantém o resto, né? Menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac. Então, menos 4, 1, vezes 1, vezes 2. Então, menos 8. Dividido por 2a. Então, 2 vezes 1, então divide por 2. Aqui até dá pra gente simplificar, porque quando você tem uma fração, né, e você tiver o valor, por exemplo, 1 mais 2 dividido por 2, pense assim, você pode fazer da seguinte forma, você pode dividir por 2 esse termo e esse termo, certo? É a mesma coisa aqui, você pode dividir por 2 primeiro esse e depois dividir esse aqui por 2, certo? Então, é só para simplificar, vai ser menos 1, mais ou menos, essa raiz aqui, que não vai dar a raiz de menos 4, dividido por 2, tá? Agora você vai me perguntar, olha, como é que você vai calcular raiz de um número negativo? E eu vou ensinar um jeito, tá? Faz o seguinte, tá? É provável que vocês a gente talvez veja isso agora no ensino médio quando a gente estudar número complexo, tá? Mas, pela definição de número imaginário, a gente sabe que o termo i é igual a raiz de menos 1, tá? Então faz o seguinte, isola o menos 1 aqui dentro e chama ele de i. Vou mostrar então basicamente o que seria isso, tá? Tá, essa raiz de menos 4 que está me incomodando, então vamos tentar calcular essa raiz de menos 4, tá? Vejam só, o que nós podemos fazer então? Não foi o que eu falei que a gente isola a raiz de menos 1? Então faz o seguinte, faz a raiz aqui, coloca o menos 1 separado, e quanto que é? Menos 1 vezes 4.
E aí você faz a raiz dos outros termos, deixa o menos 1 ali quieto. Aí você vai fazer a raiz do 4, vai jogar ele lá para fora. Quanto que é raiz de 4? Raiz de 4 não é 2? Então joga lá para fora 2 vezes raiz de menos 1. Aí, pelo conceito, você vai colocar no lugar desse menos 1 o valor i. Ou seja, você vai ter 2, e aí substituindo esse raiz de menos 1, 2i. Tá? Eu não vou entrar no... o que é esse i, o que representa esse i, mas é um número imaginário. Talvez a gente estude isso aí mais para frente. Aí, sabendo que este valor aqui dá isso daqui, a gente pode pôr o valor da raiz, que é esse daqui. Então, menos 1 mais ou menos 2i sobre 2. Isso vai dar menos 1 mais 2i dividido por 2, que daria i só. Então, vai dar menos 1 mais i. E aqui vai dar para nós menos 1 menos i. Tá? Basicamente, então, é assim que você calcula, tá? Uma raiz em que você tem o valor dela menor do que 1. Isso a gente vai ver mais para frente o que isso significa quando a gente estudar dentro do ensino médio. Aí a gente vê aí no terceiro ano qual que é o significado desse negócio, tá? Nem eu sei exatamente, mas nós podemos aplicar na nossa planilha este princípio aqui, tá? Se a nossa raiz interna aqui o nosso entre aspas aqui, o nosso delta, nosso discriminante, essa parte aqui da raiz, se ele der menor que 0, a gente vai conseguir calcular. E em quase todas as vezes que eu testei, ele deu esse valor, tá? Eu creio que o solver ele está habilitado apenas para calcular essas raízes aqui. Então, se tiver uma raiz que não exista 2 imaginários e 1 racional, como é o caso, porque como eu tinha dito, né? Você pode ter vários casos aqui. Peraí, deixa eu voltar. Você pode ter. Esse aqui não, só para explicar, esse aqui não é o delta da equação, é um delta diferentão da fórmula do Cardano, né, no caso, de Cardano-Tartaglia, né? No caso, a gente não entra nessa parte porque é muito complicado, mas nós podemos ter alguns casos. Você pode ter 3 raízes reais, no caso 2 delas vão ser iguais, então você só vai ter 2 raízes reais, né, diferentes. Você pode ter 3 raízes reais distintas e você pode ter uma raiz real e 2 complexas. A nossa calculadora que nós vamos montar no solver só vai conseguir trabalhar com este aqui, que é acho que um dos mais comuns aí que você vai ter, mas você pode ter os outros também. É por isso que o nosso sistema ele dá erro para os outros. Talvez nós possamos depois pensar em como fazer para evitar esse problema, tá? Aí se a gente quiser melhorar esse sistema. Mas aqui, como a gente só está trabalhando para adquirir o conhecimento do programa, eu vou entrar só nessa parte aqui, tá? E como é que a gente vai calcular para este caso aqui. Então a gente vai ficar vendo o programa atual que existe, né? Que eu acabei montando e que a gente vai tentar aplicar. Então, só recapitulando, o que nós fizemos? Nós jogamos esse R1 para o outro lado, chamamos todo esse negócio aqui de menos B sobre A menos R1 de soma. Nós jogamos o R1 para cá, né, multiplicando. Né? Sim, aqui nós estamos trabalhando com a equação do segundo grau. Né? No nosso caso a gente fez ao cubo, mas tudo bem. Aí nós jogamos para o outro lado o R1 dividindo, tá? E aí nós chamamos então o que sobrou de produto, deixando as variáveis aqui separadas R2 e R3, no caso multiplicando, as variáveis R2 e R3 somando, e a gente chamou o resto de soma e aqui de produto, certo? Então nós fizemos isso, fomos ali trabalhando como se fosse um sistema, jogamos uma dentro da outra, vimos que na hora de você fazer aquele espécie de chuveirinho lá que as pessoas chamam, né, na hora de você ir multiplicar por conta daquela fração, acontecia que a gente gerava uma equação do terceiro grau para aquela variável que a gente escolhia. No caso, escolhi o R2, aí joguei o outro para o outro lado, o R3. Aí eu achava então que o R3, na hora que você fizesse essas adaptações com a fração, dava ao quadrado num dos termos e gerava para nós então uma equação do segundo grau. E aí, como a gente conhece a fórmula da equação do segundo grau, a gente conseguiu calcular sem grandes dificuldades. Aplicando para os casos em que der negativo, a gente vai aplicar então o conceito de número imaginário. Então, a aula de hoje foi basicamente isso, uma aula relativamente rápida, apenas para tratar então de alguns conceitos fundamentais aí
que nós vamos trabalhar aí na parte do solver, né? Então nós vamos tentar utilizar as iterações e montar um sistema que automaticamente, alterando um dos termos, seja ele o A, B, C ou D, né? Qualquer um desses coeficientes aqui, então alterando qualquer um desses coeficientes da sua equação terceiro grau, ele já vai sofrer uma alteração automática, sem você ter que ir lá naquele procedimento manual de ir lá no solver escrever: eu quero que esta célula dê zero e que eu quero que você altere essa célula. Não vamos ter que fazer isso. Nós vamos então desenvolver um programa automático, e para isso nós vamos ver então como que você faz o solver no VBA. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que a aula tenha ficado bastante clara e desejo para vocês então uma ótima semana. Nos vemos aí nos vemos talvez amanhã aí nos próximos dias. Tchau, tchau, obrigado pela atenção, muito obrigado.